pessoal! Como é que vocês estão? Tava com saudade de vocês. Gente, vocês não sabem quem veio nos visitar hoje aqui no canal Medcast. Ela, a doutora Clara Santos. Para quem não conhece, a doutora Clara Santos foi a pessoa que introduziu os fios de sustentação. Isso mesmo, os fios que vão sustentar, fazer um rejuvenescimento facial e também corporal. Ela trouxe para o Brasil, então ela conhece todas as técnicas, todos os tipos de fios. Fio liso, fio farpado, fio espiralado e até novidades que nós nem estamos sabendo. Aliás, Clara, é um prazer enorme conhecer você pessoalmente. Eu conhecia você só por mídias sociais, sempre segui o seu trabalho maravilhoso com os fios. Aliás, foi a partir de você, da sua vontade, do seu engajamento, que nós começamos a fazer os fios também. E eu li todo o seu material, sua apostila, muito que eu aprendi de fios, eu devo aos seus conhecimentos. É um prazer enorme receber você. Bom, eu tenho um prazer muito grande estar aqui no Medcast, né, ao lado da doutora Érica, que foi brilhante ao idealizar esse canal, para que as pessoas, tanto pacientes como pessoas leigas, possam aprender sobre as técnicas, sobre os processos, sobre as oportunidades que tem que fazer, não só para rejuvenescimento, como para embelezamento. E sobre os fios, a gente vai ter muito que conversar aqui hoje. Realmente, os fios de PDO, eles chegaram como uma revolução. Eu diria que eles não são uma evolução de técnicas, causaram uma revolução. Então, a gente tem muito para falar. Eu super agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês. É verdade. Nós tivemos na parte estética um primeiro grande boom, que foi o uso da toxina botulínica. Realmente, ela revolucionou os tratamentos cosméticos, já que as grandes cirurgias da fronte, das rugas da testa não eram mais necessárias. A toxina dava conta delas, dos pés de galinha. Logo depois vieram os preenchedores, que também foram uma grande revolução, principalmente por conta do ácido hialurônico. Com certeza. E a terceira revolução agora são os fios, que estão... Nossa, eles estão agora super na moda, todo mundo quer fazer fios, mas a Clara Santos foi a pessoa que introduziu tudo isso no Brasil. Clara, da onde que você aprendeu essa técnica de fios? Da onde que você se inspirou e começou a trabalhar? Então, eu passei, na verdade, como acho que muitos colegas já passaram, uma desilusão com os fios anteriores. Né? A ideia do fio é muito bonita, você conseguir rejuvenescer, suspender, né? Tracionar, sem ter que passar o paciente por processo cirúrgico, de lift, de muito corte, de muitos pontos. E aí eu tive muitas decepções com fios anteriores. Eu usei alguns dos fios, ou talvez todos os fios que tiveram antes, e a gente tinha resultados indesejáveis, efeitos colaterais também desejáveis. E existia uma espécie de queimação de filme da gente com o nosso paciente, porque a gente precisa apresentar resultado, né? Verdade. Quando o paciente me procura, quando procura a doutora Érica, eles querem resultado. Eles estão ali para serem realizados do que eles precisam. Então, a gente tem que entregar resultado. E aí, Érica, eu tinha chegado num ponto que eu tinha desistido de fios. Eu falei, esquece fios, vou fazer como você falou, toxina, preenchimento, peeling, laser. E aí um colega nosso que chama-se Sérgio Marcucci, ele falou para mim, Clara, tem uns fios que você não está acreditando. Eu falei, que é isso? Ele falou, fio de PDO, vem da Coreia, funciona assim, assim, assado. Eu falei, Sérgio, eu não quero mais saber de fio. Ele falou, vem que eu quero te mostrar. E aí ele me mostrou e eu fiquei, no primeiro momento, apaixonado. Eu enxerguei assim, lá na frente, que os fios iriam ser o que eles estão sendo hoje. Eles estão realmente, como você falou aqui, uma revolução. E as indicações que a gente pode usar com ele, a simplicidade da aplicação, a facilidade da aplicação, a obtenção de resultados é incrível. A gente tem muitos casos que a gente, na hora que faz, a gente nota a mudança. E as mudanças são muito positivas. Ela consegue melhorar a textura, consegue fazer contração, consegue fazer miomodulação, suspensão. Então, assim, é um mundo de oportunidades. E dentro de um tratamento que a gente vai descrever aqui ao longo da nossa conversa, que é simples e é muito seguro. É verdade. E também, olha, os pacientes têm muitas dúvidas em que fio usar. Fio liso, fio farpado, fio espiralado. Como é que são essas diferenças? Então, quando eu descobri que esses fios iriam ser o futuro,
eu fui direto para a fonte, né? Eu fui para a Coreia, eu já tinha ido na Coreia por outros motivos algumas vezes, né? A Coreia é um país, a Coreia do Sul, né? Logicamente é um país que eu tenho muita admiração e que eu posso dizer que eu conheço bem. Eu devo ter ido com certeza mais de 10 vezes para a Coreia. E aí eu já tinha todo um passado de relacionamento com médicos e concursos, com pessoas na Coreia, e aí a gente começou a fazer esse relacionamento com os fios. E aí, quando eu aprendi os fios na Coreia, eu apaixonei, mas muito. Eu vi, assim, um mundo que a gente não tem. E aí os fios vieram para o Brasil, e num primeiro momento, que eu também participei dessa chegada dos primeiros fios, infelizmente, os fios foram implantados de uma maneira mais mercadológica do que uma maneira técnica correta. Verdade, né? verdade. Então, assim, por exemplo, essa questão dos fios, tem fios que vão estimular colágeno, tem fios que vão dar mais firmeza, tem fios que vão fazer sustentação. E aí, infelizmente, a gente que é médico, às vezes a gente sofre com a indústria, porque a mercadologia, eles querem que a gente use o número de fios que caibam no nosso bolso, que caibam no nosso paciente, e às vezes não ensinando da maneira correta. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que não tem sentido um paciente submeter a um fio de cada lado, 2 fios de cada lado, que para ter os resultados bonitos, para ter pele de coreana, tem que ser tratado como a coreana é tratada. Então, assim, a gente hoje usa técnicas, que a gente vai também descrever aqui, onde a gente, na maioria das vezes, a gente combina fios. A gente não usa só liso, ou só parafuso, ou só especulado. A gente faz combinação de fios, que o objetivo principal é criar uma malha dentro da nossa pele. E essa malha sintetiza colágeno, que é uma coisa incrível e muito segura, com muita segurança. Assim, segurança, se a pessoa tiver alguns princípios básicos, né, de esterilização, de saber ter um campo estéril, não contaminar, ter noção de plano para não errar plano, o resto é só alegria, só felicidade. Você gosta mais daqueles fios que entram e saem por um único orifício ou daqueles que transfixam a pele, entram por um local, passam a pele e saem em outros? Olha, os fios, eles têm 2 classificações que são muito importantes. O fio pode ser free floating, que a gente chama, né, que é um termo em inglês, que ele fica solto no tecido. E os fios podem ser fios que vão ficar presos, vão ficar ancorados. Os fios que você deixa solto nos tecidos devem ser os fios de estímulo de colágeno. Ótimo. Porque você está jogando ele no tecido, como você jogaria uma injeção de ácido polilático, de hidroxiapatite, fica solto no tecido. A melhor técnica para os fios especulados são técnicas com ancoragem. Ótimo. E a técnica com ancoragem, se você imaginar que eu tenho uma corda aqui entre mim e você, se você segurar essa corda com força, e se eu puxar para o meu lado e você estiver com força, eu não consigo sair do ponto que você está, porque está ancorado. A maioria das pessoas, não todas, mas a grande parte das pessoas, tem ainda usado o fio da maneira incorreta, tem usado o fio sem ancoragem. Então, os efeitos lift são mais transitórios, porque apesar de que aquele fio tem garra, como ele está floating, ele está flutuando no tecido, então ele não tem um ponto de amarração. A técnica que eu mais gosto, não sei se aqui a gente consegue mostrar alguma coisa de resultado ou não, mas são técnicas que modificam o rosto, que rejuvenescem, que definem a pele, mas porque os fios ficam presos. São fios realmente ancorados. Então, a gente entra num ponto, caminha no trajeto do subcutâneo e aí a gente vai inserir em região de galha ou de fáscia muscular. Nossa, isso é muito interessante. É só a inserção que a gente faz, E quais são as áreas que você geralmente faz a elevação do rosto, de um rosto que está envelhecido e ele ficar com aquele aspecto de jovem novamente? Então, a gente precisa trabalhar primordialmente terço médio e terço inferior da face, né? E aí a gente vai ter que trabalhar também com a quantidade X de fios e com um vetor, que sejam vetores favoráveis ante o mecanismo da pitose. Ou vetor que seja favorável a pegar coxins. É como se a gente desse uma pescada naqueles coxins, a gente aglutina eles, junta e eleva junto. Então, os principais são os vetores do terço médio e do terço inferior. Embora exista técnica para vetor de terço superior, como Fox-Eye e outras coisas, mas assim, suspensão, quando você quer fazer efeito lifting, são vetores no terço médio e no terço inferior, ambos com ancoragem. E dá uma melhoradinha na bochecha caída, nesse sulco. Reposiciona, dá. Esse budoguinho. Reposiciona, isso. Ai, que as mulheres odeiam. Reposiciona bastante. E com isso faz um fenômeno muito incrível, que é suspender em bloco o platismo. Através da face você suspende o platismo. Então a flacidez do pescoço melhora muito.
só com a suspensão do terço inferior. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes o rosto está bem rejuvenescido e não combina com a parte do pescoço. Isso. Está envelhecida. Isso. Dá para usar os fios tranquilamente na região do pescoço? Dá, mas é muito importante esse aspecto da educação. Para melhorar a flacidez do pescoço, tem que puxar o pescoço para cima através da suspensão do platisma. E o platisma vai subir se você pegar ele em bloco com o terço inferior e você levar tudo. Aí você pode usar no pescoço fios de colágeno para melhorar a qualidade. Mas se tiver aquele excesso de pele, aquele babado, tem que ser realmente através de tração. E no pescoço não tem nenhuma estrutura anatômica que você consiga construir um vetor e ancorar lá dentro mesmo. Então você tem que pegar do terço inferior do rosto, vir com todo um terço médio e subir isso lá para cima e ancorar em face temporal. Ah, Músculo ótimo. temporal. É uma diferença bem sutil da técnica, mas que faz os resultados serem tipo, você fala, oi, incríveis. Ah, então o pescoço está ligado diretamente ao rosto. terço inferior. Veja pela anatomia, né? O platismo começa aqui na região da clavícula, sobe todo o nosso pescoço e se insere na mandíbula, né? Então, assim, a gente se pegar o que está aqui na mandíbula e puxar, a gente vem com ele em bloco. Ótimo. Ele sobe é bem interessante essa técnica. A gente tem que ter garras fortes também, né? Devemos trabalhar com fios 18G, né, que podem ser fios do tipo espiculado, que, como você sabe, é um fio que, por corte eletrônico, fizeram as espículas, mas a gente também pode trabalhar com fios moldados, né, que essas garras são em moldes pré-fabricados, e aí consegue agarrar mais, consegue suspender mais. Interessante. Aproveitando que você falou da clavícula, essa região do colo, quais são os fios mais indicados para rejuvenescimento do colo? Sabe aquele colo que fica Sei. amassadinho quando a gente acorda de manhã? Sei. Seriam fios lisos, em malha, ou ainda pode ser os fios espirais, também é malha. O segredo da malha, Érica, é assim, que a quantidade de fios, ela é diretamente proporcional também ao resultado. Vou te dar um exemplo. Eu te trago aqui um paciente com muita ruga de expressão. Aquele paciente que está falando, está franzindo, está mostrando ruga em todos os locais. Aí eu te falo assim, Érica, trata ele com 10 unidades de Botox. Você vai conseguir? Não. Então, você precisa de uma quantidade suficiente para de toxina, QSP. Eu falo muito nas minhas aulas para os alunos, tem que ter o QSP dos fios. Então, como tem que ter da toxina. Então, se você faz 10 unidades numa pessoa com muita ruga, às vezes não trata nem um lado do orbicular. Verdade. Então, tem que ter a quantidade suficiente para. Então, que nós, né, que somos médicas, mas que ensinamos também, que damos aula, a gente tem que ensinar os colegas a usar a quantidade suficiente para conseguir a suspensão. Senão, não suspende. Ou, se suspender, vai ser uma coisa da Cinderela. No dia seguinte, já acabou a suspensão. Então, o número de fios importa para a sustentação e importa para a produção de colágeno. Inclusive, tem um trabalho publicado, depois eu posso te deixar a referência, onde ele mostra, de uma maneira muito óbvia, que à medida que você aumenta o número de fios, você aumenta a produção de colágeno tipo 1. Que legal. É. E outra coisa que eu vejo, às vezes tratamento do colo é normal, realmente, essa quantidade alta de fios. Já vi colocar 20 fios, eu mesma já introduzi 20 fios do paciente e realmente, quando você faz uma malha, Muda tudo. você melhora o resultado, a pele fica mais lisa, uniforme. É quase que mágico, né? É quase que mágico, sim. Tanto que o primeiro fio que chegou no Brasil, que depois saiu, não conseguiu manter a Anvisa, chamava-se Miracle, que todo mundo conhece. Miracle, eu usei o Miracle. E o Miracle era um fio que significava Mira de Miracle, de milagre, e Q de acupuncture. Isso. É como se a técnica do PDO, que provém da acupuntura, provocasse um milagre estético. Daí o nome Miracle, né? E, bom, de lá para cá a gente teve vários fios. Hoje em dia a gente está trabalhando com o que chama croquis, que tem uns diferenciais bem importantes de tempo de duração, de mais PDO por fios, né? Então, assim, a coisa está sempre evoluindo, a gente tem que ir acompanhando sempre o que está na última, o que está melhor, né? Porque é um tratamento que não é barato. Realmente é o que você fala. Você colocar 2 fios de cada lado do rosto não funciona. É melhor deixar, né? Porque não vai dar resultado, vai dar frustração. Exatamente. Acaba saindo muito caro o tratamento? Então, nós no Brasil temos um sofrimento muito grande porque nosso país tem umas taxas de impostos quase que enlouquecedoras. Absurdas. Né? Um produto, quando chega no país, ele passa por um processo que chama-se nacionalização. E para você nacionalizar, é um valor caríssimo. Vou dar um exemplo. Se você for comprar, sei lá, uma Mercedes nos Estados Unidos, é um valor. Aqui no Brasil,
é muito mais caro. Né? O mesmo carro, o mesmo carro. Preço do fio na Coreia? Eu tenho muita curiosidade Coreia, de saber. Então, isso que eu ia explicar. Aí, o mesmo carro, né? Quando chega no Brasil, nós brasileiros que temos uma situação econômica menos privilegiada, por exemplo, que os norte-americanos, temos que pagar mais caro por um carro. É ilógico isso, né? Sim. Então, na Coreia, o preço do fio é infinitamente mais barato. É muito mais barato. Uma caixinha vem 5 fios. Então, eles vendem lá, outra coisa que é importante. Na Coreia, as caixas são vendidas sempre em quantidades maiores. Essas caixas com 20 fios foi uma solução que o mercado encontrou para conseguir vender mais, vendendo mais barato. Por exemplo, eu me lembro que há uns anos atrás, quando o antibiótico era comprado sem receita médica, a pessoa podia comprar, sei lá, 4 cefalosporinas na farmácia. Eles vendiam as cartelinhas avulsas, né? E isso aí é só para meio que enganar o consumidor, porque você comprar 4 cefalosporinas, você não vai tratar Não vai infecção, tratar, exatamente. né? Então, assim, o correto de fio é que você tenha multiplicidade tal que quando a gente trabalha com fios lisos, por exemplo, se você for fazer região de pálpebra, são 20 fios, é 10 de cada lado. Ótimo. E se a pessoa usa 2 e 2, não dá resultado. Não então, dá. Para ter os resultados que eu consigo mostrar para vocês, que são assim bem interessantes, bem impactantes, você tem que ter mais fios. Então, as caixas, por exemplo, de fios lisos e fios cru, e é caixa, não é envelope. É um outro erro também que foi mercadológico. Olha, aqui no Brasil é só envelope. Hoje, só essa que eu estou falando, que é o que a gente está trabalhando, que é o croquis, ele tem 3 embalagens, a primária, secundária e terciária. E isso dá uma proteção muito grande ao fio. Porque uma das queixas dos outros fios existentes é que quebra, que esfarela. Isso. Né? E aí, esses fios que a gente está trabalhando agora, eles têm uma manutenção bem melhor, porque são 3 embalagens. E um cuidado maior, né? De calor e tudo mais. Então, na Coreia, uma caixa desses fios deve ser... Aqui no Brasil, 60 fios hoje, eu acho que é na faixa de 2.000 e pouco. Na Coreia deve ser talvez 50% desse valor, 40% desse valor. Olha. Mas a gente não está na Coreia, né? Essa que é a realidade. Verdade. A gente, infelizmente, não está. Como o polilático, um tempo atrás eu tinha conhecimento, nos Estados Unidos era muito mais barato. Esses mesmos fios que a gente usa aqui, da caixa, do croquis, nos países que não tem essa política de imposto tão alto, eles são mais baratos. Então, o polilático, o que nós pagamos um frasquinho, na Europa, a caixinha vem com 2 frascos. Nos Estados Unidos também. E é também o preço de um. os É o preço de um. Olha só. A gente paga caro, gente. É triste. A gente recebe menos do paciente, porque Sim. o poder aquisitivo do brasileiro, de uma maneira geral, é menor. É e menor. a gente paga caro para atender. É verdade. Eu digo sempre que o médico brasileiro faz milagre. Milagre. Porque nós somos referências na estética médica no mundo. Todo lugar que nós vamos dar aula nos Estados Unidos, vamos dar aula no México, nos países da Europa, sempre nós somos recebidos como referência. Eles querem aprender com a gente. Eles têm produtos inovadores. Tecnologias, né? Tecnologias, mas nós temos uma criatividade que eu acho que a gente se vira totalmente, né? Total. Brasileiro, nesse ponto, eu acho que o médico brasileiro, a formação... Eu acho que sabe o que é que influenciou muita gente, Érica? É que como nosso país é um país em desenvolvimento, nós tivemos e continuamos a ter sempre possibilidade de ter muito paciente na faculdade, paciente que precisava de ser atendimento. Então, Sim. O brasileiro treinou muito. Os países muito desenvolvidos, né, com a Suíça, os países de nível de PIB altíssimo. Eu já fui dar uma vez um curso na Suíça que não teve paciente modelo. Tudo porque boneco de silicone. Ninguém queria se submeter a um curso. Sim. E aqui, quando a gente abre um curso que chama paciente modelo, vem uma chuva. Vem né? uma chuva, exatamente. Então, eles lá ficam sem prática. É verdade. Eles têm medo, ficam sem prática, aí ficam sem prática e têm medo. E o brasileiro tem essa chance. Verdade. De trabalhar bastante. Nós recebemos pessoal da Europa que fazia estágio e eles ficavam, nossa, vocês vão treinar isso no paciente. No paciente, é isso mesmo. Sim, a gente conversa com o paciente e ele, inclusive, se oferece, porque nossa, com certeza. É uma oportunidade para ele, passa a ser uma oportunidade, né? Por tratamento estético é muito grande. Eles, nossa, que interessante. A gente tem essa facilidade. Então, como você falou, o médico brasileiro ele está na frente mesmo, ele consegue... Pena que a gente tem essa diferença aí do custo, né? Mas verdade. O mundo não é perfeito. Verdade. E a duração dos fios? Quanto tempo depois do tratamento nós esperamos a duração desse fio? Então, é uma coisa muito interessante. Quando a gente implanta um fio, só o fio chegar no tecido, ele já faz uma
a presença física dele já faz a conversa com os fibroblastos, tá? Então, a tensão mecânica que um fio provoca ao chegar no tecido no fibroblasto induz esse fibroblasto a mudar as características dele de fibronectina, de estruturas de conexão, de estruturas produtivas de colágeno, e esse fibroblasto vai ser transformado em miofibroblasto, que é um fibroblasto mais especializado, que dá um colágeno mais bonito, que dá mais turgor e mais beleza à pele. Essa reação, ela aí também depende de quantidade de fios. Se você faz as malhas corretas, ela vai durar para você de 1 ano, em torno de 1 ano, podendo ser mais ou menos. Mas o que a gente observa é que essa malha reestrutura tanto aqueles coxins que estavam dentro daquele tecido, que mesmo passando o tempo, não volta a estaca zero. E aí o ideal é você ir fazendo retratamentos como você faz com toxina, como você faz com ácido hialurônico. Então, a duração de um estímulo de colágeno, se for em quantidades próprias, eu diria de maneira simplória que seria de 1 ano, podendo ser mais. Muito interessante. Eu sei que quando coloca pouco o fio liso dura uns 4 meses e o fio farpado, especulado, dura uns 6 meses. Quando usa pouquinho, não, mas é que né? tá. Uma coisa é a duração do fio físico, né? Tá aqui o fio. Esse fio dura esse tempo. Outra coisa é quanto de colágeno ele gerou, o legado que ele deixou. Aí é por isso que eu falo, se você colocar pouco fio, você cria pouco legado. Porque essa absorção desses meses que você falou tá correta. Geralmente é de 4 a 8 meses, né? Se for fio, se for liso, ou se for um fio especulado mais grosso. Mas se você fez uma rede legal, mesmo que eles vão indo embora, eles vão deixando os filhinhos dele, né? Vai deixando todo aquele legado de colágeno no local. Isso é muito importante, que foi exatamente o que você falou. A pele não volta a estaca zero. Não volta. Por isso que nós vemos hoje em dia a foto das mulheres, das atrizes de cinema, que elas não envelhecem, não é? Elas se mantêm belas. Você vê Jennifer Lopez, outro dia eu vi a própria Angelina, Jennifer Aniston, a Angelina Jolie. Não tem mais 20 anos e continua linda, né? Continua maravilhosa. E já são mulheres de 50 anos. Verdade. Isso se deve à reestruturação da pele, do colágeno, por várias técnicas associadas, também, claro. Né? Hoje é normal, né? A de 50 hoje é a de 25 do passado, né? Elas estão com essa pegada. Até tem uns posts, né, na internet, no Instagram, que mostram, né? A pessoa 25 anos atrás, ela tá ou tão jovem quanto ou até mais bonita. Às vezes mais bonita porque atualiza, né? Conserta um defeitinho que tem no nariz, no mento, né? E aí tá mais bonita. Verdade. E você é a favor, eu acredito que sim, mas vou perguntar. Você é a favor da associação das técnicas do fio com outras tecnologias ou até mesmo com a toxina botulínica, com o preenchedor? Gente, eu falo que fio é democrático. Fio é igual aquele político que quer se eleger. Então, ele faz parceria até com quem ele era inimigo na eleição passada, mas ele tá ali, montou a parceria. Então, fio é democrático. Fio combina com tudo, de A a Z. A única coisa que você tem que ter um racional é não usar calor, tecnologias de calor, em cima do fio que você recém aplicou. Sim. Então, é melhor fazer tecnologia antes ou depois de um período de estabilização, que a gente vai dizer aí, pelo menos uns 3 meses, você voltar a usar o calor. As outras técnicas você pode, inclusive, fazer junto. Quando a gente falar de corporal, eu vou explicar a ação do bioestimulador com os fios, né? E ainda em faces que tem já uma atrofia, que já tem perda de tecido e volumetria, você pode combinar. Então, tudo você pode combinar com fio, inclusive tecnologia. Só que você deve reservar um espaço de data entre quando você fez o fio e quando você vai aplicar a tecnologia, para não oferecer calor em cima do fio. É a única... Isso é uma dúvida tanto do médico que aplica quanto do paciente, que pergunta: nossa, eu fiz fio, quanto tempo depois eu posso fazer um laser, um ultrassom microfocado? Se eu utilizar ultrassom microfocado, eu vou derreter o fio? Então, esse período que você falou de 3 meses é um período de estabilidade. De estabilidade. Bastante seguro. Ou fazer as tecnologias todas antes. Por exemplo, se você fizer um microfocado, um exemplo, hoje, e a paciente tiver pressa, amanhã não tem mais. Se você for medir, não tem mais calor internamente. Você já pode fazer no dia seguinte. Pode. O que não deve fazer é colocar fio e começar a colocar calor em cima do fio. Isso. Sim, porque aí realmente vai degradar. Vai degradar, exatamente. E outra coisa que não pode, você falou em degradar e foi muito bem lembrado, é colocar ao redor do fio, assim, tá o fio aqui, você colocar ao redor
ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico funciona para o fio assim como a hialuronidase funciona para o ácido hialurônico, porque o fio se degrada por hidrólise, o mecanismo de degradação do fio é hidrólise, e o ácido hialurônico ele é hidrofílico. Então, se você faz em cima do fio ácido hialurônico, alguns colegas injetam no fio ácido hialurônico, causa a hidrólise do fio, não é uma boa. Nossa, essa informação é importantíssima, porque muitas pessoas eu vejo que associam no mesmo local. Não pode ser no mesmo local, pode ser ao redor. Mas claro, porque, lógico, o ácido hialurônico traz 1000 vezes o peso dele em água. Isso. Vai aumentar realmente a absorção do fio. Essa informação é muito importante. Inclusive, tem trabalho publicado e indexado mostrando que uma complicação de fio foi tratada com a aplicação de ácido hialurônico não retriculado intradérmico. Sabe quando o fio vai muito superficial, que dá uma fisgada na pele, que fica irregular? Sei. Então, essa irregularidade, os autores pegaram o intradérmico, intradermicamente falando, o ácido hialurônico não reticulado, aplicaram e alisou tudo, e aquilo ali em poucos dias estava resolvido. Estava resolvido. Não trata a complicação, entendeu? Então, interessante. Não é legal. Aproveitando as complicações são muito pequenas com fio, mas quais são as mais vistas? Então, são pequenas, são raras e são transitórias, né? Uma coisa muito bacana de você trabalhar com produto absorvível é que, se ele é absorvível, a complicação também é absorvível, ela é transitória, ela não fica para sempre, né? Diferente de quando você trabalha com produtos permanentes, né? Então, as complicações são poucas. Hoje eu observo que já existe um crescimento de aprendizado acumulado muito grande. Eu comecei com os fios em 2014, a gente está em 2022, então, ao longo desse tempo, eu vi algumas infecções localizadas, alguns pontos que inflamaram, alguns fios que extruíram, houve extrusão do fio, o fio saiu do local, algumas assimetrias, mas hoje, cada dia mais, a gente vê menos, porque eu acho que a escola de aprendizado, a curva de aprendizado dos profissionais, ela realmente está se estabelecendo. Então, o que a gente pode ver no dia a dia, uma assimetria, pode acontecer de eu colocar fios no teu rosto, está tudo bonito, e depois, com poucos dias, ficar um pouco assimétrico, um fio pode ter relaxado mais, a garrinha pode ter soltado, você tem que corrigir. Você tem que repassar mais fios, né? Às vezes dá um engruvinhado, sabe? Às vezes a pele dá uma juntada assim. Aí, quando esse engruvinhado é grande, você, na hora, você tem que fazer umas manobras que você solta, igual faz um tlectezinho assim, aí o fio desgruda um pouquinho. Só que um certo engruvinhado ou uma certa hipercorreção é desejada porque a própria natureza vai soltar um pouquinho. Aí, se você quiser passar fio e não der nem um pouquinho de hipercorreção de sustentação, provavelmente aquele efeito vai ser muito mais rápido, né? Então, infecção é raro também. Se tiver cuidado de trabalhar da maneira bem asséptica, não tem como acontecer. Essa questão dos planos é afinar um pouquinho mais a educação do médico para que passe o fio de colágeno na derme e o fio de sustentação no subcutâneo, podendo ser subcutâneo mais superficial ou mais profundo, dependendo se é garra ou molde, né? Se for garra, é um pouco mais superficial, se for moldado, é um pouco mais profundo. Não tem, assim, complicações grandes, sabe? Por um hematoma, uma equimose, se acontecer um hematoma, você tem que comprimir na hora, né? Esperar e orar para aquele hematoma ir embora. E se for equimose, vai usar o quê? Né? Uma coisa para melhorar aquele extravasamento de sangue, vai usar derivados da arnica, vai usar gelinho, e aquilo ali normalmente passa tranquilo. Não tem complicações maiores. Umas complicações chatinhas que acontecem, mas também por erro técnica, é fio visível, né? Aí, fio visível, fio liso, fio parafuso, é porque você aplicou, na verdade, muito alto na derme. Muito superficial. Você tem que aplicar mais baixinho. Ou porque você não respeitou determinados limites. Por exemplo, na pálpebra, a gente respeita a região que corresponde à cartilagem do tarso. Então, a gente tem que fazer dela para baixo. Dela para cima é muito perto do olho. E está muito fino na pele. Então, assim, a gente tem que ter só esses cuidados. Mas, de uma maneira geral, é super seguro. E aproveitando a segurança dos fios, uma região que dá muito problema nos preenchimentos com ácido hialurônico e nós evitamos é a glabela. O fio, ele pode ser usado na glabela, que é aquela ruga que deixa a gente brava entre as sobrancelhas? Muito boa pergunta. Ele pode e deve ser usado principalmente nas pessoas que têm na glabela rugas estáticas, porque se você tem ruga dinâmica, você trata com toxina, né? Se ainda tiver ruga dinâmica, é que eu falo que essa hipertoxina ainda não funcionou, tem que aumentar. Eu já, numa conversa com a doutora Carruthers, ela me falou que já chegou a usar 100 unidades numa glabela. Sim. Então, às vezes, pessoas falam, minha glabela não tem jeito. Não é que não tem jeito, ainda não foi usado o QSP para aquela glabela, a gente tem que usar.
Então, na glabela, as rugas devem ser tratadas, inclusive algumas pessoas tratam com os fios na posição vertical, como se fosse preenchendo aquela ruga. O mais legal é você fazer uma trama de fios cortando, perpendicular a essas rugas. Você pode fazer isso na derme, para estimular aquela pele. E tem uma técnica muito especial, que é você fazer fios muito curtinhos nos músculos, contra a ação do músculo. O fio, ele pode favorecer... Olha, que máximo! Ele pode favorecer o músculo ou ele pode inibir o músculo. Se você quer que na glabela, tem umas técnicas que você pode fazer que, em vez de você estar deixando o músculo vir contrair assim, é como se você colocasse entre minha mão várias estaquinhas aqui, impedindo que eu chegasse a esse máximo. Eu fico meio bloqueado. Então, se você colocar o fio no músculo, inibindo a ação natural daquele músculo, no movimento contrário da ação dele, você ajuda a não contrair tanto. Por exemplo, no orbicular, tem gente que tem tanta ruga que mais você faça toxina, ela ainda tem rugas ali. Aquela pele é muito sofrida. Então, se você faz essa técnica que a gente trabalha com 20 fios por lado, imagina assim, imagina o orbicular, ele parece um carpaccio, ele é um músculo bem fininho, né? Ele é laminar. Então, imagina que você faz o movimento, ele contrai. Você pôs um ponto de toxina, deu uma bloqueada. Imagina que você coloca vários fiozinhos ali, você meio que trava a contração dele, entendeu? Então, o fio pode ser usado para ajudar a toxina, para rugas como a da glabela. Não gosto de fio na vertical, tá? Já vi fio na vertical dar uma migradinha, ficar aqui nessa região interna dos olhos. Mas fios atravessados são maravilhosos. Pode ser usado para derme, ou pode ser usado, se quiser, inibir a contração nos músculos, especificamente da glabela. Nossa, muito interessante, muito valiosa essa técnica que você passou. Muito bacana. Então, olha, quem estiver em casa, volta o vídeo, escuta tudo de novo, anota, porque essa informação é valiosa. A glabela é uma região difícil de ser tratada. E o fio tem uma grande vantagem, quando você falou de questões de risco, tanto a glabela como a região do nariz não tem oclusão. Né? Então, assim, você vai passar tranquilo e não vai ter acidente vascular, não vai ter oclusão, não vai ter aquele risco de necrose que você pode ter com o preenchedor. E os lábios? Quais são os fios mais indicados para os lábios? E os resultados são interessantes? São bem interessantes. Ele dá meio que... Aquela coisa que eu falei, que a presença física do fio, ele já dá um posicionamento no tecido. Você pode usar os fios para fazer o contorno labial e você consegue, com isso, definir, sem ficar, às vezes, aquela boca tão grande, tão esticada, entendeu? Em geral, a gente usa 2 fios por cada hemilábio. Então, são 2, 4, 6, 8. Né? Geralmente, são fios lisos pequenos, que a gente usa na região da borda dos lábios, e aí com isso a gente consegue melhorar. Usa também fios no filtro e consegue fazer uma suavidade, às vezes mais bonita do que o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico às vezes fica meio alto, não fica tão fininho, e com fio você consegue melhor. Sim, o ácido hialurônico fica... Às vezes com aquele edema, aquele inchaço. E às vezes fica um montinho alto, com uma boca, né? De pato, fica né? esquisito, né? O fio a gente consegue de boa também, é bem tranquilo. A vantagem do fio é que ele não causa a hiperidratação do local. Exatamente. Agora, uma coisa assim, eu já fiz fios, né, no paciente em mim. Uma coisa que eu percebo é que dói depois que você aplica. Fica uns dias incomodando, principalmente aquelas garrinhas. Pode incomodar. Ficam incomodando. E ficam incomodando por vários dias. É interessante que ficam quase uma semana incomodando e depois parece que o cérebro desliga aquele mecanismo de dor. Eu acho que não só isso, como também, tipo assim, eu acho que a dor inicial é que você imagina assim, você fecha seu olho, você imagina o tecido subcutâneo. A gente tem um monte de célula, tem tecido conectivo e tem uns filetinhos fininhos nervosos, né? Sim. Eu acho que na minha experiência, na minha visão, é quando aquelas garrinhas meio que tá numa regiãozinha sensitiva. E aí, com o tempo, ele meio que acomoda também, entendeu? E aí passa a sentir. Um fio de sustentação bem colocado, ele faz a pessoa até limitar a abertura da boca. Isso, né? faz. Fica meio travadinho, mas aí vai relaxando e solta com poucos dias. No começo fica difícil de comer, de mastigar. Fica, é normal. Se ficar assim é porque o fio está bem colocado, entendeu? Porque ótimo. Ele tá fazendo a função dele, ele está tracionando. Ótima entendeu? notícia, porque é uma queixa dos pacientes. Eu falo, tem um pouquinho de paciência que isso vai passar. E muitas pessoas perguntam se depois dos fios se pode fazer drenagem linfática. Pode, não vai ter nenhuma interferência não. E outra, ainda pegando o gancho da sua pergunta,
podem fazer cirurgia, né? Eu tive a oportunidade de ver o nariz de uma colega sendo operado numa cirurgia plástica e eu já tinha colocado fios antes nela, né? E aí o fio, logicamente, não substitui uma cirurgia, mas dá para dar um up em várias situações. A quem não quer nunca entrar na faca, quem não pode naquele momento, ou quem não está com grana naquele momento. Então, tipo assim, o fio pode ter uma função para melhorar a ponta, para definir a pirâmide e para melhorar o dorso, tá? Vamos supor, uma pessoa de asa nasal larga, tipo assim, um perfil negroide, você não adianta, você não vai passar fio para afilar o nariz. Não dá, né? Quem tem nariz de batatinha, que tem essa ponta muito volumosa, com muito tecido, muita cartilagem também. Em casos específicos, você consegue trabalhar bem com o fio, né? E aí aconteceu um fato muito interessante, que uma colega, ela tinha fio no nariz e depois ela resolveu fazer a plástica. E no dia da plástica, ela pediu para acompanhar ela no hospital. E eu fui acompanhar ela no hospital. Eu estava na sala de cirurgia. E aí estava operando um colega e um outro colega que é amigo do colega cirurgião, da colega médica e meu, entrou na sala e ele falou assim, você está operando a fulana? O colega falou, tô. Ele falou, nossa, eu tô doida para ver como é que tá o nariz dela, que a Clara Santos colocou uns fios e eu acho que deve estar tudo tão ruim aí, eu quero ver como é que tá. Aí o cirurgião falou assim, tá perfeito. E aí eu vi, foi muito importante, eu vi, não existia nenhum tecido de fibroso, estava uma coisa bem limpa, estava liso, não tinha muita vascularização, estava normal, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ver ao vivo um nariz que eu passei fio e que depois foi aberto. Sim. Então, assim, é importante que também para a cirurgia, se a pessoa no futuro quer fazer uma cirurgia, ele não vai fazer aquela fibrose grosseira que vai atrapalhar o ato cirúrgico nem nada, ele fica bem tranquilo. Sim. Ele produz só colágeno tipo 1. É verdade. Outra função dos fios, eu sei que na Coreia, aqui no Brasil eu nunca vi utilizado dessa maneira, é para a modulação da dor. Usam para tudo, doutora. Na Coreia eles usam, né? Inclusive, eles fazem estudo para algumas dermatoses, para psoríase, para alopecia androgenética. Para alopecia, né? Para queda de cabelo. Eles acreditam o seguinte, se você imaginar um cubo de pele, né? Como aqueles que a gente tem nos desenhos de histologia, que você tem a epiderme, a derme e o subcutâneo, tem os anexos, né? Então, a gente sabe que numa das alterações da alopecia androgenética, a gente tem a microcirculação sofrida. Né? Como o fio faz toda uma revitalização tecidual, eles acreditam que isso também melhora até essa circulação, melhora esse afluxo, que dê mais espaço e usam também para alopecia androgenética. Nossa, é muito interessante. Usam para tudo. Os coreanos realmente têm uma técnica muito apurada para os fios. São estudiosos, são muito criativos. Eles realmente... E têm a facilidade de usar quantos fios eles quiserem. Quantos fios eles quiserem. Eu acho que esse convênio que nós estamos tendo, Brasil-Coreia, olha, vamos usar a nossa criatividade e as técnicas, a tecnologia que eles têm disponíveis. Isso, muito bom. Nossa, gente, olha, eu sou fã de fios. Não vejo a hora de fazer de novo. Os meus fios, quando estão acabando, eu não vejo a hora de fazer de novo, porque a gente sente uma sustentação mesmo. Sente. Um efeito antigravidade. Antigravidade, anti-envelhecimento e de embelezamento. Dá para melhorar muito, né? Isso a gente conversou até agora de rosto, né? Sim. Depois a gente vai passar para corpo, né? Que é uma com outra, certeza. É uma outra... Uma queixa muito grande é o umbigo triste. Dá para melhorar um umbigo triste com os fios? Gente, dá. E eu tenho que falar uma coisa bem didática para vocês. Se você quer fazer fio especulado no umbigo triste, com a ideia de que você está tracionando, esse fio ele vai ficar free floating. Então, ele pode até, num primeiro momento, funcionar como vetor de tração. Mas com o passar dos dias, todo mundo senta, levanta, deita, dobra, entendeu? Faz movimentos. Ele não teve uma ancoragem ali, ele ficou solto no subcutâneo. Então, aquele efeito que tracionou vai ser temporário. Eu prefiro, em vez de passar fios despiculados de tração no subcutâneo para subir o umbigo triste, eu crio uma malha. Eu crio uma verdadeira malha de fios ao redor do umbigo. Tá? Eu uso mais ou menos 100 fios. Tá? E aí, eu ainda, dependendo da flacidez, eu ainda injeto, né, entre um fio e outro, eu ainda vou injetando bioestimulador. Olha, que legal. Então, a gente consegue pegar não só o umbigo triste, mas como muitos pacientes que do umbigo para cima fica com a flacidez em linhas, né? Você consegue dar uma melhora naquela pele de uma maneira meio que inacreditável. Né? E aí tem técnica para melhorar um pouquinho a projeção da gordura, que você coloca fios fazendo uma garra no subcutâneo. Tem bastante técnica que pode melhorar.
E a associação com ultrassom microfocado também é interessante. Perfeita. Dá para fazer antes o ultrassom microfocado e depois fazer os Jogar fios. E se a pele for muito digitalizada, você ainda pode fazer fio e bioestimulador junto. Bioestimulador. No caso, você prefere a hidroxapatita de cálcio ou ácido polilático ou os dois? É feito 2 filhos. Eu tenho um filho homem e uma mulher. Eu gosto dos dois, entendeu? Então, assim, os dois são maravilhosos, eu juro a você. Tem hora que eu acho que a hidroxapatita deu mais resultado aqui. Eu acho que os dois são tão bons quanto. Depende Juro. da resposta do paciente. Né? Mas os dois conseguem mesmo. Agora, o que também, mais uma vez, é QSP. Né? Você não pode pegar 1 ml e achar que 1 ml você vai bioestimular um abdômen superior. É pouco. Verdade. Né? Você tem que ter mais. Aí é que a gente cai no problema. Aí tem que usar muitas seringas. Fica caro, né? Para o custo, né? Para poder cobrar para o paciente. Mas, enfim. E o bumbum que está na moda? O que dá para a gente fazer com o bumbum usando os fios? Olha, de bumbum, eu não sei se a doutora sabe, mas eu trabalho com uma técnica diferente de fios, que é uma técnica de preenchimento definitiva, né? Eu faço muito gluteoplastia de aumento, né? E aí o bumbum transforma de um jeito lindo, fica com projeção, fica redondinho, fica tudo. Só que essa gluteoplastia de aumento eu só posso trabalhar no músculo. Sim. Né? Então eu preciso ainda, às vezes, melhorar a pele do paciente e eu preciso melhorar a região da banana e a região da coxa posterior. Então a gente aí pode fazer os fios. E esses fios da banana, eles têm que entrar em contato com a fáscia. E quando eu faço o fio entrar em contato com a fáscia, eu dou meio que um up, eu consigo meio que dar uma melhorada nessa banana caída. Então, você pode usar os fios na região da banana, na região posterior da coxa, ou se a pessoa já tem um bumbum com a forma bonita e ela quer dar um up, ela quer complementar a pele, você pode jogar fio no subcutâneo, na derme daquele paciente, entendeu? Sim. Então, você pode combinar com técnicas que são definitivas para quem não tem bumbum e criar uma forma, ou você pode associar fios, às vezes com bioestimuladores, para quem você quer melhorar a forma, ou dar um up na banana, que é uma região dificílima de abordagem. Verdade, é uma região muito difícil. Poucas opções. É uma região muito complicada. E tem mulheres que têm muita flacidez associada. Muita. Acúmulo de líquidos, aquele edema. Muito. Tem gente que emagreceu muito e fica com aquela pele, né, flácida, molinha ali. Ajuda muito os fios nessa região. Ótimo. Bom, vamos para a região do braço. Essa região da flacidez, o músculo do tchau, que vai ficando flácido, isso é um desespero das mulheres. Se tiver um braço muito flácido, né, com aquela abertura muito grande, a separação dos músculos, realmente é correção cirúrgica. A gente não pode também fazer um endeusamento de uma coisa que não é. Se é uma flacidez mais a nível de pele, aí você vê resultados lindos. Você pode usar bastante fios, pode fazer rede com fios e melhora muito o colágeno. Muito. E, mais uma vez, normalmente em região braço, que é região pobre de anexo, quanto mais pobre a região de anexo, mais eu associo. Aí sempre vai ser fio com bioestimulador. Sim, verdade. Não dá para fazer só fio, vai ter que fazer, porque são regiões que não tem muito substrato, né, para resposta. Verdade. E o mesmo deve valer para a face interna da coxa. Igual. Aquela flacidez daquela região. E fio é muito bom também, Doc, para joelho. Isso que eu acabei de perguntar. Eu tenho recebido muito pedidos das pessoas. Como eu trato o joelho? Eu tive uma paciente que até fez uma cirurgia e eu achei que a cicatriz ficou muito evidente. Isso poderia ter sido tratado com fio? Sim. A gente pode trabalhar o joelho especificamente, criar uma malha de fio naquele joelho, você não tem ideia como melhora. Olha, pode tratar cotovelo. O cotovelo. Cotovelo flácido, sabe? Cheio de ruguinhas aqui. Sim. Você passa fio ali, fica inacreditavelmente bonito. E para mão, dá para fazer? Para a mão é uma região que eu acho meio challenge, porque a gente tem muitos vasos na mão, né? Eu acho difícil, né? Difícil. Acho que é praticamente uma exceção. Eu nunca usei na mão. Eu não indicaria também, tá? E assim, a chance do fio ficar visível é muito grande, porque a pele é muito fininha. E você vai querer tratar a mão quando ela já tem uma atrofia. Quando ela tem atrofia, ela só tem uma lâmina de pele, não tem mais nada, né? Não tem mais colágeno, nem coxinha, não tem mais nada. A mão eu prefiro não fazer com fios. É melhor um bioestimulador. É melhor um bioestimulador. Verdade. Não, concordo com também. Certeza. E se a pessoa tiver área doadora, eu já fiz muito no passado, para a mão, uma das coisas melhores é a gordura. A própria gordura. Você reenxetar a gordura, né? Que aí você cria mesmo a laminazinha
de tecido, sem contar né? que você leva até células tronco para a região. Tronco, exatamente. Então, nossa, fantástico. Gente, a gente pode tratar todas as partes do corpo. Nossa, que máximo. Eu espero que esse bate-papo tenha deixado as pessoas animadas a conhecer o fio, fazer o fio. Muitas pessoas têm medo, têm um super receio. Às vezes eu falo para o paciente, vamos fazer um fio. Não, mas será que eu preciso? Nossa, eu falo, quanto antes, melhor. Gente, quanto antes, melhor. Se você pega uma pessoa de 25 anos, por exemplo, se ela já tiver uma formação bonita do rosto, talvez ela não precise de tanta injeção. Mas se você jogar fios, em vez dela envelhecer dos 25 para 30, o que ela envelheceria normalmente, ela vai chegar nos 30, mais parecida com o que ela estava com 25. Então, pode fazer meio que profilático também para pacientes mais jovens. Verdade, para manutenção da face que ela já tem. Isso. Dá para fazer todo esse contorno do rosto. Olha, eu tenho uma técnica que a gente chama de cocar. Tem um representante conhecido chamado Jorge, que ele falou, doutora, chama essa técnica de cocar. Eu digo, tá bom. Que parece um cocar de índio. A gente coloca nessa região aqui uma quantidade de fio na ordem de 80 a 100 fios. Você não está entendendo. Ele transforma o submento de um jeito. Depois aqui no final posso te mostrar algumas fotos que assim é meio que incrível o que consegue fazer. Nossa, só muito trabalhar a borda legal. de mandíbula. Você segura toda essa região de entrada aqui do platisma. Deve ficar parecendo mesmo um cocar de índio, né? Porque você coloca vários. Fica igualzinho um cocar. Fica lindo. E é super simples, é só com fio liso ou, em alguns casos, fio espiral, entendeu? E você dá uma nova vida à pessoa com a técnica de anestesia local, creminho. Nossa, sensacional. Bom, amei. Muito bom. Já vou agendar a minha sessão de fio. Aliás, hoje em dia, as mídias sociais são meio importantes de comunicação. Por isso que tem esse podcast, que é para falar com os leigos, com os nossos alunos de medicina, falar essas novidades, disseminar. Mas também é uma maneira das pessoas te encontrarem. Onde que você está nas mídias sociais? Quais que você usa? Você usa Instagram, YouTube? O Instagram é o doutora, né? DRA Clara Santos. @ doutora Clara Santos. 100 pontos, só direto, doutora Clara Santos. Ótimo. Sabe que aqui a gente não consegue ver as fotos, mas eu peço para todo mundo que está nos assistindo, vai lá na mídia social da doutora Clara Santos, vai lá no Instagram dela, para você ver. Tem resultado de foto? Então, infelizmente, a gente tem uma ou outra coisa de resultado no Instagram, e ainda assim, de maneira muito preocupada, porque nós médicos temos um CRM retrógrado. A gente não pode mostrar, muito verdade. Chato, né? Quando eu falo isso para os meus amigos de fora do Brasil, eles falam, como vocês não podem mostrar o que vocês fazem? Não, a gente não pode. Então, assim, não tem tanta coisa lá, né, do antes e depois, porque a gente é proibido de colocar, né? Às vezes a gente ousa de colocar, assim, um resultado, às vezes a gente faz um resultado como se fosse um desenho, porque a gente tem esse limite realmente, né? De antes e depois. Eu acho bem arcaico, né? Sabe que eu até esqueço que não pode. É verdade, não pode. A gente não pode, tem que lembrar. Leva chibatada, doutora, se você começar a postar. Vocês sabem que eles têm lá pessoas em salas com computadores que ficam fiscalizando as mídias das pessoas, né? Aí de repente encontrar a doutora Érica com antes e depois bem bonito, em vez de acharem bom, né, que para defender médico tem que defender médico, né? Deveria ser assim, né? Nosso CRM deveria. Mas aí você vai ser chamada, vai ter chateação, no mínimo. Não, verdade. Então, pessoal, você não vai ver as fotos de antes e depois. Mas você vai ter o contato da doutora Clara Santos. Pode marcar uma consulta, pode marcar já um tratamento. Gente, porque o tratamento dela é mágico. Eu, felizmente, tive acesso às suas fotos no congresso. Eu assisti muitas aulas suas na plenária do congresso, vi as suas fotos nos slides. Então, os resultados são sensacionais. São lindos, gente. São lindos, são naturais, né? Sim. E beleza, né? Deixa a pessoa mais bonita. E é legal ver uma pessoa que domina a técnica. Uma pessoa que domina, que fala com muita segurança. Olha, vai melhorar, não vai melhorar? A quantidade de fios é grande. Essa tem que ser essa. Exatamente. Não adianta você pegar 3 fiozinhos. Vou te dar um exemplo. O fio corporal, doutora, a gente trabalha a partir de 100. Aí a pessoa pode pensar assim, nossa, 100 fio é muito. Imagina o seguinte, pega a região da banana,
São dois lados. Tem banana de um lado, banana do outro. Se você fizer um desenho na sua mente do tamanho da banana e se você imaginar, né, ela faz um arco, a parte superior e a parte inferior. Se você for trabalhar com 100 fios, vai ser 25 fios embaixo, 25 fios em cima. Você tem que criar uma linha de fios para fazer a malha. Então, isso é o mínimo. Sim. 100 é o mínimo. Você quer fazer um abdômen? É verdade. Se você imaginar a área de um abdômen e o tamanho da finura de um fio, tem que ser no mínimo 100. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes quando a gente explica bem para o paciente, ele termina entendendo e aí já aceita mais de fazer o tratamento, porque tem que entender que não é tipo assim, 100 fio por ser, é porque é uma relação de continente e conteúdo. O tamanho do abdômen da pessoa tem aquela quantidade de centímetros quadrados. Você vai colocar 5 fios, 10 fios, é melhor não fazer. Sim, verdade. Melhor não fazer. É verdade. Para fazer, tem que ser fazer tratamento que o paciente fica feliz e que a doutora fica feliz, entendeu? Então, com certeza. tem que usar bem. Bom, eu tenho certeza que vocês aí de casa amaram essa conversa, hein? Porque fio é super novidade. Então, aproveita, dê um like na conversa, compartilha com os amigos e escreve aqui nos comentários o que você achou dessa conversa. Olha, isso é muito importante porque vai ajudar o algoritmo a entender que essa conversa é relevante e ele entrega o conteúdo para mais pessoas. Bacana. Muito legal. E algum recado para os nossos ouvintes, médicos que estão iniciando, que querem aprender a técnica? Eu sei que você dá curso. Como é que eles entram em contato com você para aprender mais sobre o curso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante esse teu canal, porque comunicação é tudo, informação é tudo, educação médica é tudo, né? Então, assim, para esses médicos que são novos, que é parte do teu público, é muito importante eles entenderem que hoje, gente, a estética é uma realidade ampla no mundo inteiro. Hoje, você vê que como a gente vê, por exemplo, asiático hoje em dia, faz luz no cabelo, faz mecha, deixa os cabelos ondulados. Então, assim, a questão da visibilidade, da beleza, das pessoas se sentirem bem, das pessoas ficar felizes de ter a sua própria selfie, isso é uma coisa muito importante. Então, faz parte, né, da definição da saúde, é o bem-estar, inclusive emocional. Então, a pessoa tem que estar bem consigo mesmo, não tem que ter vergonha de querer se tratar. Essa é uma coisa muito importante. Na minha opinião, tem que procurar os profissionais que tenham realmente competência para fazer, né? Acho que vocês conseguem ter bastante educação vendo o canal e quem quiser aprender para valer, quem quiser treinar, quem quiser fazer o procedimento, a gente trabalha também com cursos, né? Vocês podem também procurar a gente. No próprio Instagram, vocês podem mandar direct, né? No @doutora Clara Santos, que a gente dá educação de verdade. A gente ensina como tem que ser, a gente não mostra nenhuma coisa tipo escura, que vocês não possam aprender, que vocês se sintam incapazes. Todo mundo é capaz, mas treinamento é muito importante. Verdade, gente. Super recomendo os cursos da doutora Clara, porque assisti várias aulas dela no congresso e a gente fica encantado. E, nossa, quero agradecer demais aqui o seu tempo para explicar essa técnica tão inovadora, que você já tem tanta experiência. Nossa, foi fantástico, Clara. Muito obrigada. E eu super agradeço a presença e te parabenizo pelo Medcast. Eu amei. Obrigada. Então, gente, um beijo para vocês e continue assistindo ao nosso canal.